Olá, meu nome é Carlos, eu sou diretor do Alivit e quero dar boas-vindas a todos os profissionais que estão nos conhecendo. O nosso propósito é oferecer um software simples, rápido, completo, sempre visando o maior conforto do profissional. Disponibilizamos também no Facebook uma página intitulada Nutricionistas Clínicas Atualizadas, onde todo profissional, além de vários conteúdos, podem publicar gratuitamente os seus trabalhos. Sejam muito bem-vindos para esse teste gratuito de 30 dias e, gostando, divulgue aos amigos nutricionistas. Nós, do Alivit, lhes desejamos muito sucesso. Oi, eu sou nutricionista, faço parte da equipe de nutrição do software Alivit e estou aqui para contar uma novidade. A gente compartilhava conteúdos no meio científico por meio do nosso blog e a partir de agora, você, profissional nutricionista, estudante de nutrição, vai poder conferir todo o conteúdo também no formato de vídeo. Olá, Nutri, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo à parte 2 do curso Gestão de Consultório. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tudo o que você precisa saber para que a gestão do consultório seja boa, traga mais retorno com menos esforço e principalmente para você tomar decisões corretas, sem achismo, sem ficar perdida na hora de tomar decisão. Você vai se sentir muito mais segura ou seguro na hora de você tomar suas decisões com relação à gestão, com relação ao marketing. Então a gente vai aqui detalhar um pouquinho mais do que a gente falou na parte 1, tá bom? Eu retorno só para a gente relembrar a esse slide que a gente falou lá na parte 1. Se você não viu a parte 1, sugiro que você pause aqui, procure a parte 1, veja antes para depois seguir daqui, combinado? Senão você vai perder toda a base disso daqui. E a pirâmide começa sempre sendo construída pela base e não pelo topo. Combinado? Vamos lá. Essa rosa, que formada pelos círculos, ela mostra a interação entre todas as áreas da gestão. Nenhuma das áreas da gestão é isolada. Então, mesmo aqui a gente vai dividir elas e vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas vocês vão ver que cada um dos itens que nós vamos estar falando, na verdade, poderia ser encaixado também em outra área, né? Aquela é só a principal, mas não é necessariamente a única. A maioria, 99% delas, estão ligadas a mais de uma área. Então a gente vai falar sobre todas essas áreas um pouquinho para você entender a atenção principal em cada uma. Claro que esse é um curso reduzido, bem reduzido. O curso normal da gestão de consultório são 90 aulas, para você ter uma ideia. Então a gente vai reduzir aqui para que a gente possa dar um pouquinho dos itens principais para você aproveitar e já sair usando amanhã, tá? Onde eu devo focar em cada área de gestão? Isso é uma coisa muito importante para a gente ter, né? Porque a área da gestão, realmente, como a área de marketing, até na sua área, com certeza, você tem muitos focos, né? Então, se você é uma nutricionista, dificilmente você consegue ser especialista na área esportiva, diabetes, gestacional, da mulher, ao mesmo tempo. Hoje em dia, o volume de informação é muito grande. Então, aqui, na gestão é a mesma coisa, né? Por isso que eu sempre relembro que eu sou um cara da gestão que conhece muito bem a área de saúde. Por 25 anos, eu estou em contato com as pessoas que atendem pacientes dos mais variados nichos e apliquei na prática nos consultórios para ter resultado. Então, é muito importante você entender cada um dos itenzinhos aqui que a gente vai fazer, que a gente vai falar, porque a gente vai, com certeza, mexer em alguns pontos importantes que você tem aí e você precisa estar com atenção aqui, combinado? Agora é hora da atenção. Primeiro nós vamos começar pela área administrativa. Ela nada mais é do que a que conecta todas as áreas que existem, né, a área administrativa. Por isso que ela é a base da pirâmide. Fala, pô, Rogério, mas gestão já não é isso?
Mas a administrativa, ela é a conexão ali do dia a dia. E tem muitas coisas que não estão nas outras áreas que são colocadas na administrativa. O exemplo que eu estou dando aí, por exemplo, é o RH, a parte de funcionários, que não é só a parte legal, mas a parte até da decisão com relação a se eu vou ter ou não um funcionário para me ajudar, né? Quando eu vou ter um funcionário para me ajudar, por exemplo, no atendimento, certo? Então são pensamentos que a parte administrativa faz, né? Outras, sei lá, podem incluir localização, estrutura e equipamentos necessários. Aí a gente pensa, poxa, mas a localização não está no marketing? Tá, também. Então é aquela interligação que eu falei que vocês iam ver. O tempo todo, todos esses aqui vão estar interligados, combinado? O próprio recursos humanos, se você for ver, tem uma ligação com marketing, tem uma ligação com comercial, então depende, sei lá, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de marketing. O que adianta você fazer uma campanha de marketing que gere 200 ligações se você vai ter que atender todas elas ao invés de ficar atendendo? Como é que você vai fazer? Então, são decisões que estão realmente em todos os lugares, tá? A próxima é a estratégia. Na estratégia, aqui a gente tem alguns pontos importantes, mas o principal é como que a gente pode conquistar na estratégia mais clientes, mais resultado, com menos esforço. Não significa que não é para ter esforço, por favor, mas é com menos esforço. Por quê? Se você se esforçar ao máximo, significa que seu resultado vai estar multiplicando por muito. Então, realmente a gente está falando aqui, por exemplo, em eficiência, que a gente precisa pensar bastante. E essas definições estratégicas do negócio podem estar em várias áreas. Aqui você vai ver muita ligação com o marketing, com o comercial. Então, exemplos que eu pus aí. Que produtos ou serviços que você vai oferecer? É claro que tem ligação com o marketing, mas você precisa definir isso. Qual é a sua lista de produto ou serviço? Ou os dois? De que forma você vai oferecer? Quem são os seus clientes? Porque depende de quem são os seus clientes, você precisa adaptar o seu serviço. Está preparado para oferecer esses seus serviços? Por exemplo, se você tem atendimento online, você está preparado para realmente atender online? Ou a pessoa na hora de pagar não vai conseguir pagar porque você não estava preparado para isso? Ou você vai precisar ficar enviando a cada uma informação que você vai escrever todas as vezes qual é o Pix para ele pagar ou qual é o método que ele vai pagar. Esse é um exemplo muito simples, é óbvio que tem todos os exemplos, a parte técnica do online também é muito importante. Tá? Você está principalmente preparado para receber os seus pacientes, seja lá no online ou não? Então, tudo isso faz parte da parte estratégica. E assim, o principal é como nós vamos conquistar realmente mais clientes com menos esforço e dessa forma conseguir um consultório saudável, tá bom? A parte financeira, ela também é bastante importante. E aqui a gente entra numa área que pouca gente gosta, principalmente quem é da área de saúde, que é a parte financeira. A gente gosta do din-din que aparece, mas para chegar lá precisa entender um pouquinho da área financeira. E isso vai te fazer muita diferença, muitos resultados na prática e amanhã, se você começar a organizar isso melhor, tá? A parte financeira é um dos corações, porque ela é quem, por exemplo, já te dá os seus objetivos, seus números. Você mesmo precisa definir, poxa, quantas pessoas eu quero atender este ano? Quanto eu quero faturar no final do ano? Qual é o lucro que eu quero ter, principalmente no final do ano? A gente vai falar dessa diferença, né? Então, quais são suas metas para chegar lá? Então, porque não adianta você definir, eu quero ter um lucro e ficar sentado esperando. Você tem que ter uma meta, inclusive essa meta pode ser mensal, para que você veja se você está dentro da meta ou não. Não adianta chegar em dezembro e falar, nossa, estou fora da meta. Então, é uma coisa para você ir, né, acompanhando sempre. Uma informação muito importante. A organização financeira entre o pessoal e o do consultório também é muito importante. Você precisa separar o que é teu e o que é do consultório. Então você precisa separar o quanto você vai ganhar, como se fosse um funcionário do consultório. Por quê? Senão daqui a pouco você não sabe mais o que era custo do consultório, o que é seu custo, você vai pagar um mercado com dinheiro do consultório, depois você não tem o dinheiro para pagar as coisas do consultório porque você usou no seu mercado particular. Então, isso é uma bagunça e você precisa separar isso muito bem. E é óbvio que a parte financeira vai focar no que você vai investir, quanto você vai poder investir
Isso junto com as áreas de marketing, comercial e estratégica. Não adianta você ter uma estratégia fantástica se você não tiver financeiramente preparado para bancar essa estratégia. Então, tudo anda junto. E o que acontece muitas vezes? As pessoas começam a estratégia e depois descobrem que não tinham a capacidade. Aí a estratégia fica no meio. Então, você gastou o dinheiro e você não teve resultado nenhum. Porque geralmente a estratégia dá resultado lá no final e não no começo. Legal? Uma outra parte importante da área financeira é custo dos seus serviços. Quanto custa o seu consultório? Quanto custa cada consulta sua? Então você precisa calcular isso. Se você tem um consultório com um determinado aluguel, você precisa calcular quanto que esse aluguel impacta em cada uma das suas consultas. Se você fizer 40 consultas por mês, você vai ter que dividir o aluguel por 40, aluguel, mas tudo o resto é óbvio que vem junto, né? IPTU, custo, condomínio, se for o caso, para você poder... Quanto daquele aluguel está na sua consulta. E aí você vai entender quanto é aquele custo e todos os outros custos. Deu o exemplo do aluguel, mas a internet, telefone, até sistemas de atendimento, tudo que envolve precisa estar dividido por consulta que você faz. E não é a consulta que você faz, é a consulta que você poderia fazer, porque se você é incompetente para conseguir encher sua agenda, a culpa não é do custo. Então, é uma coisa muito importante para você parar e analisar, para você não criar a sua culpa lá no final. Tá? Os controles, obviamente, de entrada, saída e os resultados são o coração da parte financeira, que é o que realmente vai te demonstrar se você está indo bem ou não, se está dentro das metas ou não, tudo mais. Controlar é muito importante. Como eu sei que na área financeira tem uma dúvida muito grande entre o que é lucro e o que é faturamento, eu resolvi fazer um parênteses aqui para te explicar isso, e porque isso é essencial, senão a gente vai falar um termo e você talvez esteja pensando outro. E é muito comum, super normal, tá? O faturamento, ele é o quanto você realmente vai receber de dinheiro. E o lucro é o que te sobra realmente depois de você tirar todos os seus custos, tá? E você inclusive precisa tomar cuidado porque tem muitos cursos na área administrativa, na área de marketing, que te vendem assim, olha, você quer ser uma Nutri que fatura 10 mil por mês? Você quer ser uma Nutri que fatura 15 mil por mês? Olha, seja uma Nutri que fatura 10 mil por mês. Gente, você pode faturar 10 mil gastando 15. Adiantou alguma coisa? Não. Então, assim, é muito fácil te vender para você faturar 10 mil por mês. Se você fizer um monte de loucura, você vai faturar 10 mil. O importante não é você faturar, é ver quanto sobrou para você. Porque senão você trabalhou de graça, ou pior, com negativo no mês inteiro, tá? Então é muito importante você definir bem o que é lucro e o que é faturamento. Então, se tivesse um curso de marketing, que não vai ter, que te falasse que você vai ter 5 mil de lucro todos os meses, é melhor do que 10 mil de faturamento, né? Então, é nisso que você precisa focar, no lucro, não no faturamento. Então, eu queria te propor um exercíciozinho aí. Nós temos 4 opções, a opção A, B, C e a D. Em cada uma delas, você tem um profissional de saúde que faturou um determinado X, investiu outro valor e teve, portanto, um lucro que ele teve ali, que você vai encontrar em cada uma das opções. Então, eu queria te propor um exercício. Você pausa o vídeo quando eu falar, eu vou explicar aqui, e pausa, faz num papel, pega a caneta, papel ao lado e escreve. Qual a ordem do melhor para o pior que você acha que você gostaria de ser aí, tá? Então, veja, você pega o papelzinho e coloca lá em cima o que você acha que seria a melhor situação, depois a segunda melhor, depois a terceira, depois a quarta. Combinado? Pausa o vídeo agora. E vamos lá. A gente então vai dar a resposta e tá aí. A resposta é que a opção B é a primeira melhor. Por que é a primeira melhor? Porque ela tem o maior lucro, simplesmente. Ela tem 4 mil de lucro, enquanto as outras têm menos lucro. E veja a coincidência, ele faturou 7 mil. Foi o menor faturamento, mas foi o maior lucro. Não é interessante?
Então, aí vem outra vez de encontro aquilo que a gente estava falando, de que a gente não pode só olhar faturamento, porque vai depender de quanto você gastar. Depois vem a opção A, a opção C e a opção D, que inclusive tem lucro negativo, ou seja, tem prejuízo, certo? Ela faturou 9 mil, mas ela investiu 12 mil para faturar 9 mil. Então ela teve 3 mil de prejuízo. E veja que interessante a opção C, que teve um faturamento de 15 mil tão almejado e tão vendido pelos cursos, mas ela teve só 1.000 de lucro, porque ela teve que investir 14 mil. E só você sabe o quanto esses 15 mil vão tirar de você de suor e tudo mais. Além disso, depende da área que você trabalha, isso aumenta inclusive seu risco, porque você vai ter que trabalhar muito mais e cada atendimento é um risco. Menos para alguns profissionais, mais para outros. Então, o risco da nutricionista, sempre existe o risco de você errar, por exemplo, de não ter resultados, ter um paciente reclamando, por exemplo. Mas você imagina um cirurgião. Interessa para ele, quanto mais faturar melhor, não interessa o lucro, porque cada cirurgia dele é um risco absurdo. Então é nisso que a gente precisa pensar, tá bom? E agora a gente entra na parte de contabilidade legal, a gente dividiu ela, né? A parte de contabilidade é a parte de legalização da sua empresa. Você vai ver, inclusive, no próximo slide sobre segurança, que se você não tiver legalizado, você tem problemas de segurança. Você também precisa saber quanto custa de impostos, você precisa saber quanto custa um funcionário, você precisa poder emitir nota fiscal, até para que seus pacientes possam pedir reembolso. Muitos planos de saúde seguros não aceitam simplesmente um recibo. Então, fica muito de olho, porque não adianta nada você realmente ter resultados e depois ter que devolver isso de alguma forma. Eu vou explicar melhor no próximo. A parte legal é a parte que faz gestão de contratos, de marcas e tudo mais. Então, quando você tem uma marca, é interessante você fazer um registro. Quando você vai fazer um programa qualquer, ou um serviço qualquer, você pode necessitar de contratos. Não adianta sair procurando no Google o contrato, porque muda toda hora a legislação, algumas coisas são atualizadas e os contratos precisam andar juntos. Então, você pode acabar se estrepando por procurar um contrato no Google. Então, tenha um parceiro interessante que possa te dar esse tipo de suporte, combinado? Outra parte importante é a parte de segurança e riscos, porque muito pouca gente, mesmo nos negócios que não são de consultório nem da área de saúde, dá importância para isso. E a verdade é que ele é o maior comedor de lucro que pode existir e você só descobre na pior hora possível. Se você tem um sonho e de repente o seu objetivo lá na parte financeira foi você gerar um lucro para você sair de férias com a sua família no final do ano que vem, você pode ter uma surpresa enorme se você não tiver cuidado da segurança, porque na hora de você comprar a sua passagem, a sua hospedagem, você vai ter que pagar uma multa, você vai ter que pagar um reembolso de algum problema que você teve. Então a parte de segurança é muito importante. Eu coloquei aí vários itens, né? Por exemplo, a patrimonial, que é óbvio, é a mais conhecida de todas, vou colocar um alarme e tudo mais, mas tem a pessoal, né? Alguns procedimentos, inclusive, e se você olhar ali, a maioria é gratuita, não é verdade? Então você tem, por exemplo, a técnica, tecnológica, contábil, fiscal, tributária, trabalhista, a LGPD, que agora tem bastante, que é a Lei de Proteção dos Dados Pessoais das pessoas que você atende. Então, isso, por exemplo, se você colocar uma senha num software de má qualidade, essa senha é muito facilmente descoberta. E aí você está burlando a LGPD de certa forma, porque você está facilitando o acesso às informações dos seus pacientes. Então tem que ter muito cuidado com isso no dia a dia e são coisas, às vezes, simples de você fazer, tá? O principal ponto é evitar passivos. E o que são passivos? É uma outra palavra que pode ser nova para muitas pessoas. São os riscos escondidos debaixo do tapete, aquele que você só vai descobrir lá na frente. Sabe aquele paciente que tem, por exemplo, problema metabólico ou tem algum problema, por exemplo, de resistência insulínica e não cuida? Aonde vai parar? No diabetes tipo 2. E isso é silencioso. E é a mesma coisa que acontece aqui. Quando estourou lá na frente, não adianta reclamar. Então, se você, de repente, não acertou a questão contábil e aí não pagou os impostos, você vai ter que pagar lá na frente. Se você não tomou cuidado com a parte legal dos seus contratos, você pode ter um processo.
que vai acabar com o seu sonho da viagem lá no final de 2023. Então, isso pode acabar com os lucros que você achou que tinha. Você planejou, fez todo o seu trabalhinho bonitinho. Nossa, tá dentro da meta, tô conseguindo, vou viajar com a família inteira em 2023 porque tá dando tudo certo. Menos a parte que você esqueceu, que vem te cobrar na hora que você menos queria, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção, porque senão você vai achar que tem lucro e não tem. Faz parte, algumas coisas têm custo sim, aí você fala, custa, é melhor não fazer. É melhor fazer. Tá? E a pergunta e o exemplo que eu sempre dou é esse: você construiria o maior castelo da sua vida em cima de areia movediça? Vai afundar, uma hora vai afundar, mais cedo ou mais tarde, tá bom? Então a areia movediça é justamente essa falta de atenção à segurança e tudo mais. A parte comercial é uma parte que, na verdade, para muita gente é comum, mas na área de saúde não é muito falada, né? A parte comercial. Às vezes, talvez uma clínica, né? Uma clínica que faça exames, tem um pouco mais essa visão comercial, tá? Mas aqui como aumentar o seu faturamento sem você aumentar o esforço. Você lembra que a gente falou um pouquinho disso lá na parte estratégica? Então, assim, a comercial também tem a ver com a parte estratégica, óbvio. Ela também está linkada a marketing, claro. Então, quais atividades são importantes na parte comercial que dão resultados, né? Tem coisas que você faz na parte comercial que não necessariamente são marketing. E aí você tem aqui uma parte que se chama precificação, que é você definir o preço da sua consulta, né? E junto com o preço estão as condições de pagamento, porque elas influenciam. E a gente precisa saber lidar com isso lá na parte financeira para ver o quanto que influencia aqui. Então, essas metas e resultados da área comercial, ou tudo que você pode fazer comercialmente, está aqui nesse departamento. E é nisso que você precisa parar para pensar. Como que você pode aumentar em pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas mudancinhas, você pode conseguir sim. Então, parar aqui, sentar, analisar o que do ponto de vista comercial eu poderia melhorar para que o meu paciente ou pague mais, ou adira mais, ou indique mais, tá? Então são ideias desse tipo que a gente coloca aqui. Uma das partes mais importantes, como eu falei, é o valor e o preço da consulta. E eu sei que muita gente faz ainda a confusão entre o que é valor e o que é preço, e por isso eu também abri outro parênteses aqui para te ajudar. O valor é o quanto o seu paciente percebe que vale o seu serviço. Então, na cabeça, tá? Isso é subconsciente, não é que o paciente vai falar, Maria, seu serviço, sua consulta vale 400, né? Isso ele tem na cabeça dele, tá? É no subconsciente. Então é muito importante você diferenciar isso do preço, porque o preço é quanto você vai pedir pela sua consulta e quanto o paciente vai pagar por ela, tá? E aí tem uma grande diferença, porque, por exemplo, se no exemplo que eu te dei, o cliente tem na cabeça que, no subconsciente outra vez, é R$400 o valor da sua consulta, se você cobrar 300, ele vai marcar sem titubear, porque esse é o processo de decisão de compra, e aí ele está comprando um serviço. Então, se, por outro lado, você pedir R$500 pela sua consulta e ele tem na cabeça que é 400, as chances são de que ele não vai marcar com você, tá? Agora, acabaram suas chances? Não necessariamente, porque o que o comercial pode fazer, o que o marketing pode fazer e outras estratégias de atendimento podem fazer é você conseguir agregar mais valor na cabeça do seu paciente. Então, ao invés de 400, ele vai começar a pensar, nossa, realmente ela vale os 500. Tá? E isso é através de argumentação de marketing, nem sempre isso é formado ali no momento. Mas existe sim. Se você vê aquele paciente que você falou, quando você falou o preço, ele falou, tá bom, vou pensar, não tem que pensar, você está te procurando, ele quer marcar.
Se ele não está marcando, tem algum motivo. Pode ter outros motivos, mas um deles pode ser o financeiro. Então você aproveita, olha, posso aproveitar, te passar um pouquinho mais de como é o meu serviço, e aí nesta oportunidade você vai demonstrar para ele, indiretamente ou diretamente, por que o seu serviço vale tanto. Combinado? E obviamente para ele o que mais importa é resultado, certo? E aí vamos para o marketing, que é a última das áreas que a gente vai falar. É uma área importantíssima e a gente fala também. E aqui a coisa mais importante é a gente separar bastante o que é atividade de marketing e o que é o marketing. O marketing, ele tem muitas definições e conceitos importantes que precisam ser definidos. Não significa que você vai estar fazendo uma divulgação necessariamente. Então, por exemplo, a definição do público-alvo é algo que tem a ver com o marketing. O nicho em que você vai atuar tem a ver com o marketing, você precisa pensar muito bem nele. A identificação dos seus concorrentes também é muito importante. E aqui eu abro um outro parênteses, porque o pessoal da área de saúde tem uma mania de falar que o outro que seja do mesmo nicho que ele não é um concorrente. Gente, desculpa, é um concorrente. Porque se a pessoa não marcar em você e marcar no outro, é um concorrente. Se ele deixar de marcar em você para marcar no outro, ele é um concorrente e vice-versa. Então, o que vocês não são é inimigos necessariamente, mas concorrentes vocês são. Qualquer ortopedista ou qualquer nutricionista que seja da área gestacional, por exemplo, e que você tenha ali no mesmo prédio uma outra nutricionista da área gestacional, vocês são o quê? Vocês são concorrentes, só isso. Vocês podem ser super amigas, sair no café, jantar junto à noite, almoçar junto, tudo, mas vocês são concorrentes, tá? E você precisa conhecer, e faz parte do marketing, você conhecer os pontos fortes e fracos do seu concorrente. O posicionamento é algo muito importante e ele vem de tudo isso que a gente falou aqui em cima. Muita gente confunde até com imagem, porque é um outro nome que pode ser dado para isso, né, de forma geral, mas posicionamento é um pouco mais amplo. O posicionamento de marketing seu inclui tudo o que você quer mostrar que você é, tudo o que vai ser as suas estratégias e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou ser uma nutricionista que está na área de esportes, que vai trabalhar nas esportes só com esportistas de alto desempenho, não me interessa e não é meu foco trabalhar com esportistas de final de semana, com a pessoa que acha que faz esporte bastante, é realmente com alto padrão. Eu tenho um consultório sofisticado, eu sou uma pessoa sofisticada, ou não, ou eu quero ter um consultório mais simples, atender mais gente, eu quero atender pouca gente, eu quero atender X dias por semana. Tudo isso faz parte também do posicionamento, tá? Que você vai ter, e com esse posicionamento você vai definir o tipo de público que você vai atrair para você, o tipo de paciente que você vai atrair para você. Uma outra questão muito importante é a marca, né? Que geralmente a gente vê que as pessoas... vou abrir um consultório, a primeira coisa que preciso criar um logotipo. E, na verdade, a marca, ela vem depois de um monte de definições, que são todas essas que a gente viu acima, inclusive até chegar no seu posicionamento, e só aí que você deveria definir qual é a sua marca. E por que você acha que o logotipo das empresas muda de pouco em pouco? Porque o posicionamento delas está mudando também. Então, é muito importante pensar na marca, mas não necessariamente no começo, e sim quando você já definiu tudo. Outro ponto importante são os meios de divulgação. E aí sim que é o marketing que a gente conhece como, vou fazer marketing, né? Que é você, de repente, fazer anúncios no Instagram, no Google, no jornalzinho do bairro, como exemplo que a gente deu. Então, é muito importante que você conheça tudo o resto antes, para depois você poder fazer a sua escolha do meio de divulgação, tá certo? E ali você já vai estar preparado, inclusive, para saber o que vale a pena de verdade, o que vai me dar resultado, o que é importante para mim. Então, veja, não é por acaso que marketing foi uma das últimas que a gente viu, porque lá na pirâmide a gente já viu que ela é
né? Não é o primeiro, é a cereja do bolo. E não é também, por um acaso, que os meios de divulgação estão depois de um monte de definições que você já teve, tá certo? É muita coisa tudo isso que eu tô falando? É bastante coisa, mas também não é, tá bom? Porque pode parecer muita coisa, mas se você pegar uma a uma, detalhe por detalhe, pausa se precisar o vídeo, captura a tela e faz uma lista. Começa atuando em uma por uma. É o conjunto que vai fazer resultado. Então você começa atuando pelas que eu destaquei aqui, que são mais importantes. Depois vão surgir outras ideias, tá bom? É muito importante isso. Não adianta você simplesmente desistir ou então achar que é muito difícil. Não é. Você vai ver que quando começar a fazer e pegar realmente no detalhe, de um por um, vai ficar fácil de fazer, tá? Se você se aplicar, você vai ter resultado e bem rapidamente. Isso tudo vai te dar muito mais clareza para você enxergar o teu caminho, tá? Então, de onde você quer ir e até onde você quer chegar. Isso é muito importante, porque esse caminho é um caminho importante. E você precisa escolher como você vai. Se você está no seu consultório e você tem que ir num jantar com alguém que você marcou, que você foi convidada, você pode ir a pé, de bicicleta, de Uber, com o seu carro, de milhões de modos, e até de helicóptero. Talvez ainda não esteja dando. Um dia vai dar, quem sabe. Mas você vai escolher o melhor método, que você vai, na sua cabeça, avaliar, levando em conta, poxa, tempo, segurança, valor que vai custar para você, né, o preço dessa corrida, se você for o caso, que se você às vezes vai de carro, depois tem que pagar estacionamento, então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. E você leva em consideração isso. E a mesma coisa aqui, é um caminho que você vai ter que percorrer para onde você quer chegar. Só que isso vai ficar muito mais claro agora, quando você entender aonde você quer chegar, tecnicamente falando. Além de tudo isso, você vai poder tomar suas decisões com muito mais facilidade e tendo certeza de que você não está chutando aquilo lá. Você vai estar muito mais próximo da certeza dos resultados que você vai ter e, no final das contas, isso vai te trazer mais lucro com menos esforço. E esse o objetivo final, é você ter mais lucro com menos esforço, tá bom? E que tal você ter uma ajudinha para trilhar esse teu caminho? O Super Consultório ele é um curso que ele é direcionado exclusivamente para profissionais de saúde, tá? Para guiar passo a passo nessa caminhada que a gente está falando, que você vai ter que fazer. Você não é obrigado a fazer isso, eu te dei ferramentas para que você possa fazer isso sozinho. E por que o Super Consultório é diferente? Porque ele te mostra a realidade, o que realmente interessa com base em muita experiência da área, tá bom? Lembra, a minha experiência é focada em gestão, eu faço isso todos os dias, e gestão da área de saúde. Então, é muito importante você ter as novidades do dia a dia. É muito importante você estar conectado numa comunidade que vai te passar tudo que tem de novidade, que vai se ajudar para crescer junto. Isso é muito importante, tá bom? Então siga a gente nas redes sociais, todas são muito fáceis, é tudo Super Consultório, então no Instagram, LinkedIn, Facebook, e o site é superconsultorio.net.br. Pode ser que quando você esteja vendo ainda não está no ar, porque o Super Consultório é um bebezinho, mas a gente vai estar conectado e qualquer coisa me manda uma mensagem lá no Instagram também, tá bom? Te vejo nas próximas aulas, quem sabe te vejo nos cursos, né? E nas 90 aulas que tem o curso Super Consultório quando ele for lançado, e fica de olho lá que a gente vai se comunicar pela rede social quando ele estiver sendo lançado. Combinado? Espero que você tenha um excelente resultado com essas primeiras dicas. Gostaria muito de saber se você está tendo resultados, né, com as dicas que eu passei. Eu espero que sim, mas me conta lá pelas redes sociais, me manda um direct falando, realmente eu vou adorar ouvir tua opinião. Combinado? Nos vemos então nas aulas, no curso, se Deus quiser, e um grande abraço para você.